A Bauhaus teve três fases: Weimar, de 1919 a 1925, Dessau, de 1925 a 1932 e Berlim, de 1932 a 1933. Fase 1, Weimar. Na fase 1, na cidade de Weimar, a Bauhaus era dirigida pelo próprio Walter Gropius, seu fundador, e tinha uma postura bastante artística, com uma influência do expressionismo. A cidade de Weimar, na Alemanha, foi um importante centro cultural da época. Havia sido lar de figuras importantes como Goethe e Schiller. A nova Constituição alemã também foi escrita lá. E os políticos e figuras influentes da época gostavam de se encontrar em Weimar porque era menos tumultuada e menos sujeita a motins do que em Berlim. E esses são os prédios onde funcionava a Bauhaus em Weimar. Uma das revoluções da metodologia de ensino da Bauhaus eram as aulas com base em oficinas. Essas aulas práticas eram o ponto principal dessa fase da Bauhaus em Weimar. E a ideia do Gropius com isso era estreitar os laços entre o artista e a máquina. Muitos achavam que essas oficinas se resumiam a uma produção artesanal, mas o Gropius via a oficina como um local de preparação do designer. O artista iria compreender a máquina para poder compreender melhor o ofício do design. E mais uma vez fortalecia-se aquele ideal de resgate da expressão do artista / artesão, mas agora alinhado com a ideia de uma produção artística em harmonia com a produção industrial. Então os artistas não só desenhavam ou projetavam, mas de fato produziam as coisas, colocavam a mão na massa para materializar os objetos que imaginavam. Porém, como isso foi no período entre guerras, não havia abundância de matérias-primas, eram tempos difíceis. Então a galera usava nas oficinas o material que eles tivessem à mão. Foi durante a fase de Weimar que surgiram alguns dos maiores nomes ligados à Bauhaus. O próprio Gropius, que era arquiteto e foi fundador e diretor da escola de 1919 até 1928, Paul Klee, suíço naturalizado alemão, artista plástico com influência de diversas correntes como o expressionismo, o cubismo e surrealismo, além de violinista, Wassily Kandinsky, já mencionado em aulas anteriores, fundador do grupo expressionista alemão O Cavaleiro Azul. Kandinsky tinha origem russa, mas morou muito tempo da sua vida na Alemanha. Foi um dos inventores da pintura abstrata no mundo. A mesma linha de outras correntes abstracionistas como o suprematismo e o de Style, o Kandinsky também desenvolveu uma linguagem abstrata forte de elementos puros. Kandinsky manteve correspondência com o músico Arnold Schoenberg, de 1911 a 1914, e com isso teve uma forte influência da música na sua obra visual. Segundo Kandinsky, o artista plástico é como um maestro orquestrando elementos, só que em vez de elementos musicais, elementos visuais. A gente vê que essa noção de orquestramento já era bem próxima da noção que se tem hoje sobre a natureza da atividade do design, uma atividade de combinação, de integração de elementos multimodais. Além de artista, Kandinsky também foi teórico da linguagem visual. Um dos seus estudos foi a relação entre as três cores primárias, amarelo, vermelho e azul, e as três formas geométricas básicas, triângulo, quadrado e círculo. Para o Kandinsky, os elementos visuais eram uma poderosa ferramenta de linguagem, e seus principais livros são Ponto e Linha sobre Plano e Do Espiritual na Arte, que por sinal influenciou Mondrian na sua concepção do neoplasticismo, ou de Style, lá na Holanda. Johann Zitten, ele foi o responsável pelo currículo de formação básica da Bauhaus, que, graças à contribuição do Kandinsky, tinha uma grande ênfase na cor e na geometria. Johann Zitten defendia que se devia estudar a linguagem visual à luz das ciências, de leis científicas. Por outro lado, Witten era discípulo de Masdasna, uma vertente do zoroastrismo, e por isso tinha grande influência do pensamento budista também. Sua metodologia de aulas era um pouco heterodoxa, digamos assim, para os padrões ocidentais. Muitas vezes ele se utilizava de exercícios respiratórios e meditação. E ele também adotava métodos de ensino com ênfase no aluno e não no professor, o que era revolucionário já para aquela época. Marianne Brandt, que, contrariando os padrões femininos da época, era membro da oficina de metal na Bauhaus e concebeu objetos como esses aqui, que embora pareçam relativamente comuns para o que a gente vê hoje, na época eram completamente inovadores. Pensa aí, isso aí foi só alguns poucos aninhos logo depois do Art Nouveau, e a Bauhaus foi contemporânea do Art Deco. Então, enquanto existiam essas ondas estéticas tão fortemente ligadas à ornamentação e ao glamour, objetos assim eram muito diferentes do que se via normalmente naquele tempo. Eram simples e funcionais demais. E esse foco no funcionalismo e no design racional foi uma das grandes e mais influentes heranças da Bauhaus para o mundo. Então, aos poucos, a Bauhaus começou a migrar o foco da produção de objetos únicos e artesanais para a criação de protótipos que seriam depois produzidos em massa pela indústria. Uma estética funcionalista e uma ênfase na geometria que eles aplicavam para tudo. Infusores de chá, brinquedos de madeira, tabuleiros de xadrez, e olha aí a forma seguindo a função. O formato de cada peça indica como ela deve se mover no tabuleiro. E até berço para bebê, se era confortável, aí eu já não sei. Uma coisa bem interessante é que o teatro era uma forma de expressão muito importante na Bauhaus. Curioso, né?
é que o teatro é uma prática multimodal, reúne diversas formas artísticas em uma só unidade expressiva. Então, na Bauhaus era uma oportunidade de colocar em prática, de forma unificada, todas as teorias de desenho, arquitetura e projeto de objetos como trajes e máscaras. Nesse contexto, outro nome de destaque na Bauhaus foi Oskar Schlemmer, pintor, escultor e diretor artístico da oficina de teatro da Bauhaus. Coreografou o balé triádico, que visivelmente, também tinha uma influência bem forte da geometria. Em 1923, o Johann Sitten deixou o currículo básico e quem assumiu foi o construtivista húngaro László Moholy-Nagy, que era um experimentalista e dominava muitos meios de expressão. Compreendia bem o funcionamento da economia e da indústria e era um entusiasta da máquina e da tecnologia. Então, quando ele assumiu o lugar do Item no currículo básico, ele eliminou toda aquela pegada metafísica e o misticismo budista. Moholy-Nagy era um adepto do suprematismo russo e também fez experimentos com fotografia. Outro cara de destaque foi Josef Albers, que foi aluno da primeira turma da Bauhaus em 1919 e depois entrou como professor da escola, ensinando também no curso básico junto com Moholy-Nagy. O Albers era conhecido por trabalhar com projetos de papel junto com seus alunos. Ele queria que eles pensassem não como artistas, mas como engenheiros. O Albers era um racionalista acima de tudo. Ele queria, entre aspas, expulsar a loucura dos jovens e fazê-los pensar racionalmente. A Bauhaus alcançou um ideal que já era sonhado desde os impressionistas. Um espaço onde houvesse uma concepção moderna e inovadora do que é a arte, livre de amarras tradicionalistas da arte acadêmica dos séculos anteriores. A Bauhaus era o espaço do estudante moderno de arte. Estava em harmonia com o contexto industrial, utilizava métodos práticos e era embasada em visões filosóficas modernistas. As mulheres eram bem-vindas na Bauhaus, algo que era extremamente progressista nos anos 20, quando muitos países ainda proibiam as mulheres até de votar. E havia muitas mulheres estudando na Bauhaus. Com o tempo, os ofícios acabaram sendo separados por gênero. Cerâmica, encadernação e tecelagem, por exemplo, eram disciplinas nas quais as mulheres eram aceitas, porque mobília e metal eram disciplinas consideradas muito pesadas para elas. Marianne Brandt foi uma exceção, mas infelizmente a luta contra os estereótipos e os preconceitos de gênero ainda estava apenas começando. De toda forma, a Bauhaus era o point da arte e da expressão artística em Weimar. Os estudantes faziam festas, obras de teatro, intervenções públicas, e a ala conservadora da população de Weimar começava a se incomodar um pouco com toda aquela balbúrdia. Em 1923, pressionada pelo governo e pela população, a Bauhaus fez sua primeira exposição. E essa exposição teve um caráter duplo. 1. Mostrar os resultados atingidos nos primeiros anos da escola. E 2. Atrair uma atenção nacional e internacional. A obra de maior destaque dessa exposição de 1923 foi a Haus am Horn, uma casa experimental construída em uma colina em Weimar. A casa ficava numa rua chamada Am Horn, que, pelo que eu consegui pesquisar, significa Rua do Chifre. Não me pergunte. O local ficava num campo usado para cultivar os vegetais da cantina da escola. A Haus am Horn foi construída com partes pré-fabricadas, móveis e utensílios projetados nas oficinas da Bauhaus. A cozinha da casa era uma espécie de laboratório para cozinhar, um centro eficiente da vida doméstica, feito em cerâmica e vidro, todo integrado à unidade da casa. De certa forma, era uma expressão precoce do que viria a ser o American Way of Life alguns anos depois que os artistas ligados à Bauhaus levassem essas influências para os Estados Unidos. O propósito da Haus am Horn era vir a ser produzida em massa para as pessoas. Ela era ecologicamente correta, de construção barata, fácil de usar, economicamente acessível. Era o ícone do design. Simbolicamente, dava forma ao sonho de um mundo melhor. E estrategicamente, dava aos designers espaço para penetrar no mercado de massas. Só que por questões econômicas daquele período de recessão, a casa acabou nunca passando de um protótipo, uma obra única de exposição. E infelizmente a coisa foi piorando. Estava se aproximando a crise econômica de 1929. Começava a tomar forma uma dinâmica meio desastrosa de hiperinflação e altas taxas de desemprego. Junto com isso, ideais políticos radicais também começavam a ficar mais populares, o que tornava as coisas mais difíceis para os artistas. As discussões artísticas eram utilizadas no jogo político. Daí a Bauhaus, que já não era lá muito popular em Weimar por conta de toda a balbúrdia, começou a ser perseguida e acusada de comunismo. Até que, com a ascensão do Partido Nazista, a Bauhaus perdeu totalmente o apoio governamental. Para sair por cima, o Gropius e os professores se adiantaram ao governo e declararam o fechamento da Bauhaus em 1925, e isso deu fim à sua primeira fase em Weimar. Fase 2, Dessau.
A Bauhaus se mudou para a cidade de Dessau, e essa cidade era uma espécie de polo industrial, era melhor favorecida economicamente e era mais liberal politicamente. E caiu como uma luva, porque a Bauhaus estava agora mais focada na indústria mesmo. Então a mudança da Bauhaus de Weimar para Dessau acaba tendo uma certa simbologia dessa mudança de foco no propósito da escola. Em Dessau, a Bauhaus teve um prédio seu, um projeto do próprio Walter Gropius. Esse prédio demorou só um pouco mais de um ano para ser feito. Ele abrigava todas as instalações e necessidades da escola: oficinas, escritórios, cantinas, dormitórios. O prédio era todo construído em vidro, concreto e metal. Então era extremamente moderno e industrial. Era uma espécie de catedral, entre aspas, do funcionalismo. Os artefatos no interior do prédio foram projetados nas oficinas da escola. Era tudo muito limpo, cristalino, simplesão, despojado, elegante e racional. Por dentro e por fora, o prédio da Bauhaus em Dessau era um ícone do ideal construtivista moderno. Parecia mais um laboratório do que uma escola de arte. Aquela pegada artesanal do início da Bauhaus já havia sido totalmente substituída pela vibe da indústria. Há quem diga que a cara do século XX nasceu, ou melhor, foi projetada na Bauhaus de Dessau. Na mobília, aos poucos o metal substituía a madeira. A cadeira Vassili, por exemplo, projetada pelo designer Marcel Breuer, consistia simplesmente em tiras de couro sobre uma estrutura de tubos de aço cromado. Leve, atraente e econômica, a cadeira Vassili era icônica e virou um arquétipo do mobiliário moderno, reconhecidamente até hoje. Talvez você já tenha visto ela por aí em algum lugar. Na Bauhaus de Dessau, as artes cênicas também continuaram tendo seu espaço. A fotografia era experimentada não apenas como arte, mas como comunicação visual, como uma linguagem. Técnicas de fotomontagem, sobreposição e duplas exposições foram bastante exploradas. A tipografia também exigia novos paradigmas, simples, sem serifas, sem elementos decorativos, geométrica e funcional. No novo departamento de arquitetura, com o financiamento da prefeitura de Dessau, foi feito o projeto e a construção de um bairro de trabalhadores no subúrbio da cidade. Um conjunto de casas utilitárias com um teto plano, feitas de peças pré-fabricadas, rápidas de construir, baratas para comprar ou alugar, confortáveis e fáceis de usar, e funcionais mesmo. Esse projeto foi chefiado pelo Hans Mayer, que defendia que construção não é arte, e sim ciência. E o Mayer também foi diretor da Bauhaus de 1928 a 1930. Walter Gropius deixou o cargo porque acreditava que sua postura política esquerdista favorecia que a escola fosse atacada pelos extremistas nazistas, o que acabava prejudicando o seu funcionamento. Só que o Hans Mayer, que assumiu no lugar dele, era comunista e levou a Bauhaus mais ainda para a esquerda política. Daí, em 1929, estourou a Grande Depressão, a crise econômica mundial, e com ela intensificou-se ainda mais o cenário de polarização política. De um lado, a ascensão do nazismo ao poder, do outro, ideais comunistas ganhavam força em grupos de resistência. A partir de 1930, outro arquiteto assumiu a direção da Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe. Vocês devem lembrar talvez do nome dele, ele foi um dos fundadores da Werkbund. Mies van der Rohe era amigo do Klee e do Kandinsky e queria tentar resgatar um pouco a pegada mais artística da Bauhaus, mas sem perder a disciplina. Embora tivesse essa veia mais artística que combinava com os primórdios da Bauhaus, é dele, do Mies van der Rohe, a icônica frase "menos é mais". E essa frase resume o ideal funcionalista da filosofia da Bauhaus nessa fase de Dessau. Como diretor da escola, Mies van der Rohe tentou adotar uma postura política menos polêmica e chegou a tentar proibir atividades políticas na Bauhaus. Mas a escola acabou sendo fechada pelos nazistas em 1932. Os professores e alunos foram chamados de bolcheviques culturais e repreendidos pelos seus ideais, que eram taxados pelos nazistas de comunistas, cosmopolitas e judeus. Os nazistas condenavam toda essa visão da Bauhaus, que tinha uma ênfase na indústria e na tecnologia. Vale lembrar que o nacionalsocialismo estava ligado ao sangue e à terra. O prédio da Bauhaus em Dessau foi tomado, depredado e transformado em uma escola de formação de funcionários do Partido Nazista. E daí veio a fase 3 da Bauhaus, em Berlim. Essa última fase da Bauhaus em Berlim foi curta e foi uma tentativa de manter a escola viva, mas o cenário político e econômico tornou isso uma tarefa impossível. Nessa época, em Berlim, a escola funcionou em uma fábrica. Havia um clima super deprê e os seus ideais foram simplesmente se enfraquecendo até a Bauhaus ser definitivamente encerrada no dia 11 de abril de 1933. Quando a polícia alemã fechou o prédio e prendeu estudantes. A essa altura, a política nazista já estava dominando toda a Alemanha. Muitos professores e alunos da Bauhaus emigraram e acabaram se espalhando por outros países do mundo. Muitos foram para os Estados Unidos, e especialmente figuras como Gropius, Albers, Moholy-Nagy e Mies van der Rohe acabaram se estabelecendo na cidade de Chicago. O interessante é que, sem a perseguição política e vivendo em um país que era então mais próspero economicamente,
economicamente, esses designers conseguiram prosperar. As ideias modernistas e funcionalistas da Bauhaus, embora dissipadas, se mostraram mais férteis do que nunca, e Chicago acabou virando o centro arquitetônico do mundo industrial moderno. De modo geral, a Bauhaus foi um dos marcos mais importantes de toda a história do design. Sua influência é marcante até hoje. Algumas de suas principais contribuições foram a busca pela união entre a arte e a indústria, a revolução e a sistematização no ensino do design e a consolidação do design como uma atividade racional e metódica, com ênfase na relação entre forma e função.